As tuas palavras determinam o seu futuro, aquilo que você fala é o que você tem. Há um milagre na sua boca. Como é que você está? Tudo bem contigo? Hoje nós estamos fazendo um programa diferente, estamos aqui no sítio, aproveitando a natureza, mas claro também orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua família, orando por tudo aquilo que você tem, orando por cada participação de pessoas nesse nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre o Reino de Deus. O Reino de Deus, ponto 2. O Reino de Deus, parte 2. Quando se fala em Reino de Deus, no grego, tem a expressão Basileia tou theon, que é o Reino de Deus. O Reino de Deus, para a gente compreender, ele é composto por um rei, ele é composto por legislação, ele é composto por cidadãos e, claro, ele é composto por normas, direitos, impactos, carteiras de identidade. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso encontro, tá bom? Vamos embora lá. Antes de nós entrarmos nessa matéria, eu quero te fazer um pedido muito especial para você se inscrever nesse canal. Está escrito aqui, ó. Se inscrever, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe e tem um sininho aqui, ó. Aperta nesse sininho, porque todas as vezes que eu fizer um vídeo, você vai ser avisado pelo próprio YouTube. Então vamos embora lá, vamos pensar. Enquanto que eu vou aqui me estruturando, estou aqui no sítio, aqui é onde a gente mora, a gente chama de chácara, que a gente é da roça mesmo, é chácara, né? Algumas regiões é sítio. E eu estava orando, falando com Deus. Tem um monte aqui pertinho de mim, daqui lá deve dar uns 5 quilômetros, onde várias igrejas vão, muitas igrejas. E nós começamos aí nesse monte em 86, 87, olha o tempo, hein? Só que foi crescendo, a cidade foi crescendo, a criminalidade foi crescendo e começou a ter muitos roubos, muitos furtos, muitos problemas lá. E eu comecei a orar para Deus me dar um monte. Não tinha noção do que Deus iria fazer. Não tinha noção. O tempo passa, né? O tempo passa. Parei de ir naquele monte, fui conhecer em um outro, chamado aqui na cidade de Pedra Fundamental. O que eu ia, ele é chamado de DVO, porque é um bairro perto. E aí começamos a ir na Pedra Fundamental, que é o Marco Zero. Se você fizer uma cruz no Brasil, nas extremidades, no ponto da cruz é o Marco Zero, que é aqui em Planaltina, poucos quilômetros do outro lado também. Estávamos indo sempre lá na pedra, mas também começou a dar uns problemas, orando, falando com Deus. Deus me deu um monte. E literalmente é um monte, tá bom? Então estamos aqui no monte, orando, falando com Deus e agradecendo a Deus por tudo. Vamos embora lá. O que é Basileia tou theon? Qual é o efeito disso na nossa vida? É o Reino de Deus. No encontro passado, nós falamos que o Reino de Deus é justamente onde Deus está. Onde Deus está, o reino dele se manifesta. Lembre o que Jesus disse. Ele disse assim, que o reino de Deus está ao alcance das mãos. Estou falando com você, percebe-se que está de noite e os insetos estão chegando, mas vamos embora lá. Vamos embora lá. Acabou de passar aqui voando um besouro gigante. O reino de Deus se manifesta onde Deus está. Onde Deus está. Onde Deus está, milagres acontecem. Lembre que nos outros estudos falamos sobre teologia sistemática, falamos sobre a onipresença de Deus, a imanência de Deus. Deus vê todas as coisas, Ele está em todos os lugares, mas Deus só se manifesta na sua onipresença, há uma manifestação de poder, quando Ele é convocado. Quando Ele é intimado, quando Ele é chamado, quando Ele é adorado, quando há um quebrantamento, ali a manifestação do poder de Deus é clara, é visível, é visível. Ali começa o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Quando Jesus disse, está no nosso coração. O reino de Deus, ele começa dentro de nós, na nossa conversão. Ele entra em nós. O Espírito de Deus começa a habitar em nós. O reino de Deus, Jesus diz, está dentro de vocês, está entre
vocês. Quando um grupo de pessoas, um grupo de cristãos, crentes, se reúnem, adoram, abre uma igreja, uma célula, um pequeno grupo, faz um evangelismo, obra missionária, lá está o reino de Deus em poder, em força, porque ali tem servos. Então vamos lá. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a presença dele. E como todo reinado, como todo império, existe um rei. Quem é o rei? O próprio Jesus. Ele é o rei. Ele é o Senhor. O Pai diz que tudo é para ele. Toda a honra, toda a glória, o Pai diz, é para Cristo. Nós temos que exaltar Jesus porque ele é o nosso rei. Ele não é apenas um profeta. Jesus, ele não é apenas um mestre. Ele não é apenas sacerdote. Ele é rei. E rei reina. O rei determina. O rei ele é imperativo. Ele dá a ordem que ele quer. Ele é rei. Quem faz a parte desse reino? Todos que nasceram de novo. Todo aquele que nascer de novo, faz parte do reino de Deus. Jesus diz, vocês não podem ver a Deus se não nascer de novo. Logo, todos os nascidos de novo, todos fazem parte do reino de Deus. E onde está a legislação? Onde está a Constituição? A Constituição é a palavra. Jesus, ele não abrogou o antigo, mas ele veio para cumprir. Só que Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, salvo engano vai até o final do 7, ele traz novas regras. Ele traz uma constituição diferente daquela de Moisés. Lembre que de Moisés, ele instituiu a lei, ele trouxe as normas, no Antigo Testamento, só que Jesus ele vem para aprimorar. Lá, se você cometesse um pecado, era o ato consumado. A intenção não se contava, a intenção não era vista. Hoje, para Jesus, a intenção importa. Não apenas o ato, mas o desejo do coração. Aquilo que passa na mente. Observe que Jesus agora, ele amplia as leis. Ela deixa de ser uma lei extremamente formal e passa a ser uma lei também abstrata, que parte do coração do homem. Jesus, ele amplia. Também ele amplia a graça dele. A graça de Jesus, ela é exposta para todas as pessoas. Quem é o rei do reino? Quem é o rei de Basileia até o Teon? Quem é o rei do reino de Deus? Jesus. Aonde estão as regras? Aonde está a Constituição? A palavra. Os ensinamentos que ele nos deixou. A Bíblia de uma forma completa. Quem são os cidadãos? Eu e você. Nós fazemos parte desse reino. Nós temos a carteira de identidade. Eu tenho minha carteira de identidade celestial. A Bíblia diz que eu fui selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o meu selo, é aquilo que me identifica, é aquilo que me mostra quem eu sou. A Bíblia diz que eu fui selado pelo Espírito. E o selado pelo Espírito não é apenas um selo colocado, como a gente vê em cartas. Selado significa completamente envolvido pelo Espírito Santo. Quando o Pai me olha, ele vê o Espírito Santo. Quando Satanás tenta fazer algo contra mim, ele vê o Espírito Santo. Ele vê Jesus em mim. O Pai vê Jesus em mim. Eu fui selado. Onde é que está a minha identificação? Na presença bendita do Espírito Santo de Deus sobre a minha e a sua vida. Então, meu amigo, você faz parte do reino de Deus. Você só tem que entender que o reino de Deus não é algo distante e abstrato, é real, é verdadeiro. Por exemplo, estamos no Brasil. Ninguém sai aí vendo as leis, vendo a Constituição. Você não sai por aí, mas você sabe que existe um presidente, existe o legislativo, o judiciário, existem normas, existem preceitos, existe autoridade delegada no Brasil. No reino de Deus é a mesma coisa, é a mesma coisa. Paulo, aos Colossenses, ele diz assim, e ele, o Pai, nos resgatou do império das trevas. Então observe, existe o reino das trevas. Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor. Hoje eu faço parte do reino de Deus, você faz parte do reino de Deus. Tudo aquilo que nós orarmos, o nosso Pai responde, porque Ele é amoroso, Ele é bom, Ele é bom. Você pode usufruir do perdão, da graça, da misericórdia, do amor, da presença de Deus por onde você passar. Eu não vejo, eu moro em Brasília, eu não vejo o presidente. Eu nunca vi o presidente andando pela rua, estou vendo o presidente. Nunca vi, e moro em Brasília. Agora deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma audiência todos os dias com o meu rei, ele me ouve, ele me escuta, ele me atende, ele está comigo aqui agora, ele é o meu Deus, ele é o teu Senhor. Amém? Deixa eu te fazer um pedido. Escreve aqui, faça o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero declarar que sobre a sua vida não vale encantamento. Eu profetizo milagres, céus abertos, portas abertas. Eu profetizo sobrenatural acontecendo sobre você. Toma posse, toma posse. Escreve o que você quer, porque nós vamos orar. Aproveitando que eu já estou no monte, vou clamar por você. Vou abrir os comentários e vou ler. Quando você vê escrito comentário, esquece comentário. Leia pedido de oração. Está escrito comentário, mas leia pedido de oração e faz o seu pedido. Vou dobrar os meus joelhos, vou clamar aos céus. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Eu creio nisso, eu creio. Escute, eu creio, por isso eu falo. É o que a Bíblia diz. Criei, por isso falei. Aí Paulo diz, nós cremos, por isso falamos. Eu creio, por isso eu profetizo sobre a sua vida, que não vale encantamento. Eu declaro os céus abertos, portas abertas, eu profetizo sobrenatural sobre a sua vida. Receba essa bênção aí agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor da glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu quero apresentar cada vida, cada pessoa, cada amigo, cada irmão. Senhor, eu profetizo que o dia de hoje seja marcado com as bênçãos de Deus. Que o dia de hoje seja marcado, Deus, com respostas. Senhor, assina agora o contrato. Deus, abre essa porta que esse povo tanto necessita. Deus, abre essa porta, Deus, que essa irmã precisa. Se Deus salva, Deus, esse homem. Salva, Deus, essa mulher. Oh, meu Pai, é pelo poder que no nome de Jesus entra com salvação, entra com libertação, entra com escape, entra com saúde, entra com teu poder nessa família em nome de Jesus. Deus, eu profetizo céus abertos, portas abertas. Eu profetizo, Senhor, prosperidade em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Amém? Então fala assim, glória a Deus. Fala, glória a Deus. Fala assim, eu creio, eu creio, eu creio. Eu vou estar orando por vocês. Amanhã, nós estaremos no mesmo horário, 6h23. 6h23, juntos. Fechou? Estou te esperando, hein? Não falte os nossos encontros. Nos acompanhe nas outras redes sociais, Instagram, Face. Estamos lá no TikTok. Nos acompanhe. Eu vou estar gravando agora um short. Um short é um videozinho curto, você vai divulgar bastante. Vou falar sobre o reino no short, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, te amo, paz, fica com Deus.